Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Segundo livro de Samuel, 12. Natã repreende a Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que eides assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas, agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Em 2 Samuel 12 vemos que o Senhor revela o pecado de Davi com Batseba, ao profeta Natã, que lhe contou uma parábola, onde um homem muito rico tomou a ovelha de um homem pobre, e a matou. Vendo que o rei estava indignado, Natã perguntou qual deveria ser a sua punição. Em seguida, Natã revela a Davi qual o juízo do Senhor sobre sua vida: a espada jamais se apartará da tua casa. Aprendemos com o erro de Davi, que todos estamos suscetíveis aos erros mais graves em nossa vida. Nunca podemos dizer: isso ou aquilo, eu não faço. Mesmo sendo um rei segundo o coração de Deus, Davi não ficou sem punição. O Senhor não faz acepção de pessoas, e é justo e bom. Não adianta. Por mais escondido que tenha sido o pecado, por mais seguro que pareça ter sido, o Senhor de toda a terra o enxerga. Salmos 139.
Ao ouvir a parábola de Natã, Davi acabou condenando aquilo que ele havia feito. Somos assim, rápidos para reconhecer o erro dos outros e lentos para enxergar os nossos. Sobre isso, Jesus nos aconselhou a tirar a trave que está no nosso olho, antes de perceber o alheiro no olho do próximo. Mateus 7, 3, 5. A vantagem de Davi é que ele é rápido no arrependimento. Ao contrário de muitos dos reis que lhe sucederam, ele não maltrata o profeta, pelo contrário, reconhece seu pecado contra o Senhor e se humilha. Sejamos como o rei Davi. Sempre quando errava, ele reconhecia o seu erro, e se arrependia, e pedia perdão a Deus. Não é de se admirar, do rei Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.